Olá, meus alunos dos 8º anos! Como vocês estão? Estamos aqui, mais uma vez, concluindo nosso caderno 2. E a partir de hoje, nós vamos começar a correção das nossas atividades. Espero que vocês tenham realizado todas as atividades propostas em nosso caderno 2. Caso você não tenha realizado, preste atenção aqui na correção e refaça após essa aula, correto? O objetivo da nossa aula de hoje é fazer as correções da aula 1, 2, 3, que trata sobre território e territorialidade. Começa o nosso slide assim, passo 2, retome a atividade. Possa ser que você ache estranho, porque começa pelo passo 2. Porém, eu sei que vocês leram o material e o nosso passo 1 são apenas orientações sobre o que é território e como esses territórios são organizados, tá certo? Então vamos lá. Nesse slide, ele vem falando assim: existem disputas territoriais dentro da sua casa, na escola ou dentro do seu bairro? Reflete aí, gente, um pouquinho comigo. Se esses espaços são espaços que necessitam de diálogo, que necessitam de demarcações, como é que acontece? São espaços bem próximos de nós, onde convivemos com pessoas, muitas vezes, que são próximas a nós, familiares ou colegas, no caso da escola. Tá certo? Depois que você refletir como são essas relações dentro da casa, né? Com seu irmão, com seus pais ou com outro familiar que ali convive com vocês. E na escola, quais são os seus grupos? Como é que eles são divididos e os espaços que eles ocupam? No seu bairro também é a mesma coisa. Tendo uma dimensão mais abrangente, nós temos que perceber quem são os líderes. O que é que acontece no seu bairro para que vocês possam se organizar e tentar entrar em acordos para que não aconteçam conflitos, certo? E qual é a proposta da nossa atividade? É você escolher um desses 3 espaços, tá certo? E a partir deles, ou melhor, do que você escolher, elaborar um croquis, tá certo? Elabora o croquis, divide os espaços, em cada espaço você vai colocar o grupo que ocupa esse território que você escolheu. Espero que vocês estejam entendendo. Para facilitar o cumprimento dessa tarefa, tem aqui a divisão passo a passo de cada um que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu a escola, como é que você pode identificar a escola? Espaço muito dinâmico, muito diverso, com personagens, né, que nós conhecemos, que se diferenciam um dos outros. Nós temos aquela turma, aquele grupo que gosta de estudar, de ler livros, que pega durante o intervalo livros para ler. Tem também aquela galera do futebol, não é assim que acontece? Ou aqueles que vão jogar, outros que vão brincar. Enfim, se você escolheu a escola, identifique o território, divide e coloque cada personagem dentro desse espaço. E como foi que aconteceu essa divisão? Creio que você vai escolher a escola, né? Devido à saudade. No passo 2, número 2, você tem a opção de escolher a casa e o seu bairro. Aí você vai ter um cuidado para observar quem são aqueles que estão atuando dentro da sua casa. Um exemplo perfeito. Se você tem um quarto e tem que dividir com o seu irmão, qual o relacionamento de diálogo que você tem com ele para dividir esse quarto? Para usar o guarda-roupa, usar o banheiro, o horário do computador, enfim, como vocês conseguem administrar aquele território para que não aconteçam conflitos.
Coisa que eu tenho certeza que não acontece entre vocês e os familiares, tá, amigos? E o outro é o bairro, né? Ou seja, no seu bairro, você já percebeu como são as organizações dos grupos? Não é? Quem é aquele que é responsável de estar reivindicando, observando a limpeza, observando o movimento ali da praça, buscando por segurança? Tem aqueles que são mais ativos, tem aqueles que reclamam, mas não têm uma ação efetiva. Enfim, você vai escolher um desses aqui, como foi proposto na atividade, e a partir deles desenvolver um croquis. Mas como eu conheço os 8º anos, eu sei que muita gente está perguntando, e aí, professora, o que é um croquis? Tá certo? Muito fácil, bem tranquilo de vocês fazerem. É uma representação à mão livre. É um mapa que você vai ali desenhar sem a necessidade de proporções, escalas, mas o principal do croquis é a legenda. Você vai ali montar à mão livre esse croquis, tá certo? E vai colocar uma legenda para que a pessoa que esteja vendo esse croquis possa se identificar nos espaços nos quais foram criados, tá certo? Dependendo do que você escolheu. Observe agora esse croquis, por favor, de um aluno que passou para mim do 8º ano, que realizou a atividade, tá, gente? Ou seja, ele criou aqui, ele escolheu a escola, tá certo? Fez aí a base da estrutura da instituição, fez uma legenda, né? Não sei se vocês estão conseguindo observar direito, mas ele colocou aí uma quadra. Na quadra ele colocou os horários para os meninos e as meninas, colocou também os jogadores de carta, o grupo que gosta de dança, identificou os anos, 6º, 8º, 9º anos, aqueles leitores, né, esses quadradinhos verdes que estão ali, e também identificou a cozinha, a sala dos professores, enfim. Esse nosso aluno, ele organizou o espaço escolar a partir de uma divisão que ele conhece da sua escola. Então, essa aí é a representação de um croquis, tá certo? Fazer o croquis tranquilo, eu sei que vocês vão conseguir, e muitos conseguiram, como esse nosso colega aqui, que nos ajudou nessa correção, tá certo? Mas uma pergunta, ela tem que ser feita, né? As reflexões têm que ser realizadas. Aquele croquis, bem bonitinho, bem dividido, né? Com cada personagem no seu lugar. Será que esse acordo, né, entre os jogadores de futebol, entre os leitores, foi uma escolha livre, que cada um entrou em consenso e disse assim, não, pode ir, depois eu fico depois do intervalo, ou nós não vamos usar na segunda, vocês podem usar em outro dia, foi tranquilo assim? Essa é a base da reflexão. Os conflitos muitas vezes acontecem quando nós falamos de território, porque falar de território é falar de poder, de dominação de poder. Aqui também no vídeo tem uma possibilidade de resposta que foi colocada aqui. Dançarinos e dançarinas escolheram aquele território em comum, de acordo com professores e leitores, para não atrapalhar a leitura. Nós sabemos que muitas vezes marcamos lá na escola o horário da quadra, a visita à biblioteca, não é correto? Mas muitas vezes esquecemos de pensar naquele outro grupo, né? Que também vai precisar ou do mesmo espaço ou de um momento que não venha a atrapalhar as suas atividades. E algo interessante também que foi colocado aqui, tá certo? É sobre o grupo daqueles alunos que não participam de nada. Como é que eles são vistos dentro desse território? Vocês acolhem? Vocês se afastam dele? Então,
Todas essas são possibilidades de resposta para o segundo passo do nosso caderno de atividade. Nós temos aqui o nosso terceiro passo e ele vem contextualizando de uma forma bem simples, tá certo? As delimitações, ou seja, entendemos que os territórios, eles têm que ser divididos, né? Tem que ter limites. No caso, como nós estudamos em aulas passadas, nós estudamos também limites e fronteiras. E percebemos que nem sempre essas fronteiras e limites foram traçadas de forma harmônica, né? De acordos amigáveis, podemos assim dizer. E aqueles que não conseguiram fechar esses acordos entraram em conflito. Tá certo? Vamos voltar um pouquinho para o croquis. Exemplo, se eu tenho uma quadra dividida entre meninos e meninas e se eu não tenho um horário para uso, lógico que vai gerar um conflito. Se eu tenho um grupo de dançarinos, né, que vai necessitar da música, vai ter o barulho, se eu não escolher um espaço adequado para que não atrapalhe as outras aulas e não atrapalhe os outros grupos, exemplo, os grupos dos leitores, lógico que um conflito aí já está gerado. Tá certo, gente? Então, temos que entender que as delimitações territoriais são frutos de acordos, não é? Das relações sociais. Caso contrário, quando elas não acontecem, os conflitos geralmente vão aparecer. Certo, queridos? Temos também, para contextualizar o terceiro passo da nossa atividade, duas informações bem interessantes. Vamos ler aqui. A primeira é: perda de territórios indígenas ameaça a segurança alimentar, diz ex-presidente da Assembleia Geral da ONU. A segunda informação é a seguinte: a quem pertence as terras brasileiras? Aponta que 1/6 do território brasileiro é terra de ninguém. Aí temos uma reflexão bem mais profunda, que exige um pouco mais de conhecimento. O que é que acontece, né, nessa primeira notícia? O que é que ela acarreta? O que é que ela vai trazer como consequência quando esses indígenas estão ameaçados de perder o território? E na notícia 2, existe terra de ninguém? Ou seja, onde ninguém manda? Se existe esse lugar, o que é que pode acontecer? Quais são as ameaças, quais são os problemas que essas terras que não foram identificadas, seus donos, podem trazer? Então, contextualizamos agora dois slides para que você possa realizar a atividade do terceiro passo, tá certo? Primeira coisa que você vai fazer são as leituras que eu aqui passei e tem a letra A e a letra B. A primeira notícia vem perguntando de quem pertence o território. Claro, pertence aos indígenas. Mas, quando eles perdem esse território, não é apenas a retirada, a saída desse espaço geográfico, ou seja, desse território. Várias outras consequências vêm por trás dessa perda. Uma delas é a conservação do meio ambiente, tá certo? É o avanço urbano ou o avanço da agricultura, e isso preocupa e muito as organizações internacionais e também ao nosso território nacional, certo? O segundo território, que não é terra de ninguém, ele vai pertencer, ele é um território nacional, tá certo? Mesmo tendo essa expressão terra de ninguém. E quais são as grandes consequências dessa terra de ninguém? Justamente isso, gente, é o mau uso desse território, é a invasão, é a grilagem, é também a construção de moradias sem nenhum tipo de fiscalização,
É muito interessante essa pesquisa porque universidades nacionais e internacionais buscaram respostas para essa falta de dono desses territórios. O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo para que essa parte dessas terras brasileiras não tenham donos, né? E se não tem dono, o que é que acontece? Mais uma vez, conflitos, tá certo? Então, passamos do terceiro passo, vamos agora para o quarto passo, certo? O quarto passo nós estudamos aqui tranquilamente, que foi o território do continente africano, tá certo? Um continente que passou por diversos processos de separações, que passou por diversos processos de conflito, seja através da colonização, seja através do neocolonialismo. Aqui nós temos dois mapas do continente africano. Um de 1914, no período neocolonial, e o outro, o mapa político de 2017. É necessário que você observe aí os limites que foram traçados, as formas territoriais que cada um representa. Tá certo, gente? Como nós sabemos, com o neocolonialismo, nesse mapa de 1914, muitas coisas foram desrespeitadas, referente à cultura, à etnia. Os territórios foram divididos pelas potências europeias de forma que não houve acordo com a população dos países que ali estavam sofrendo essa divisão. E o que foi que aconteceu? Uma divisão artificial, onde grupos amigos foram separados e grupos inimigos foram unidos em um território que, na verdade, não pertenciam muitas vezes a nenhum dos dois, tá certo? No segundo mapa, nós vamos fazer uma análise bem mais atual, ou seja, para ficar mais confortável, evitar a maioria dos conflitos quando terminou o período neocolonial, né, a ONU propôs essa divisão. Alguns países conseguiram a independência, outros não, mas isso não significa que os conflitos foram encerrados. Resultado disso é a formação do mais novo país, o Sudão do Sul, criado em 2011. Ou seja, desde o período neocolonial, alguns conflitos relacionados a território ainda não foram resolvidos, não foram pacificados. Mais uma vez, existem aqui as possibilidades de respostas, meus queridos. O que é que podemos observar? Observar as diferentes demarcações, delimitações territoriais. Mas nós sabemos que no primeiro mapa foi através de possessões indevidas, através das grandes potências europeias. Na letra B, o que é que vai acontecer? A geração de conflitos referente a essa divisão territorial. Na letra B, uma das possibilidades de respostas, tá certo, gente? Vocês podem complementar o que foi dito aqui, o que está sendo mostrado no slide, é justamente que muitas vezes esses territórios não organizados de forma natural, eles geram conflitos, guerras, e também eles podem gerar acordos, né? Chega um momento que esses países entrem em acordo e conseguem traçar suas metas através de limites e de seus acordos, sejam eles políticos, culturais, étnicos, tá certo? Pois bem, gente, encerramos aqui a correção das nossas atividades do Caderno 2, parte 1, tá certo? Na nossa próxima aula, vamos corrigir as aulas de 4
a 8, que são referentes aos temas povos, nações, a África do Sul e o apartheid, que nós trabalhamos também em aulas passadas. Eu só tenho que agradecer a vocês a atenção e também a realização das atividades do Caderno 2. Um grande abraço!